Oi. Oi, boa noite. Oi, Márcia. Você tá me escutando, Márcia? Que bom que você veio. Oi, Magda. Tudo bom? Vou aguardar um pouquinho só. Vocês estão me escutando? Porque eu tô preocupada com o meu fone, que ele tá dando um sinalzinho aqui estranho. Vocês estão conseguindo me escutar? Oi. Aguardar um pouquinho o retorno de vocês, se vocês estão me escutando bem. Tô preocupada do fone não tá legal. Está escutando? Então tá bom. Olá, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou pedir para vocês irem, tem um coraçãozinho aí no cantinho para vocês apertarem esse coraçãozinho. Isso significa que o Instagram vai reconhecendo que tem algum conteúdo importante aqui, e aí eles sinalizam para mais pessoas, né? O robozinho lá que faz a conta do Instagram sinaliza para mais pessoas que nós estamos aqui juntos. Então, vamos aguardar mais um pouquinho, né? O Instagram sinalizar a todos que nós já estamos aqui. Eu não sei, tô preocupada com esse fone. Oi, chegou a Natasha também. Oi, tem um oi mãe aí, foi meu filho. Oi, presença ilustre aqui com a gente. Ele que me apoia em tudo, meu maior divulgador. Inclusive sabe o conteúdo das coisas que eu falo aqui. Ele fala para as pessoas, quando fala minha mãe tá fazendo uma live, de que sua mãe tá fazendo? Ele sabe de que é. Vamos aguardar só mais um pouquinho para eu explicar um pouquinho, né? Na verdade, essa é mais uma roda de conversa, assim, eu queria mais até a participação mesmo de vocês, porque o motivo, inclusive, de eu ter feito esse encontro foi devido a uma caixinha, né, que eu coloquei para vocês estarem respondendo. Se vocês quiserem enviar também, tem igual um aviãozinho aí embaixo, uma setinha, convidar as pessoas. Oi, Isabel tá chegando aí também. Podem convidar as pessoas, né, informar que começou, que vocês acham que seja importante. O nome, né, o tema que eu dei a esse encontro foi relações e as emoções, né? Relações porque envolve todas as relações do qual a gente tem no nosso dia a dia, não só a relação de casal, né? Todas as relações que influenciam nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na forma como a gente se vê. Então, e as emoções né? Porque devido a essa caixinha, eu identifiquei muitas mensagens negativas que as pessoas às vezes recebem, e eu achei muito importante pontuar isso para vocês, né? Pontuar talvez essa forma como as pessoas estão se vendo, como que elas estão se percebendo nessas relações, e talvez até, né, sinalizar alguma possibilidade, talvez até de pedir uma ajuda, de pedir uma orientação, de conversar sobre. Então eu usei essa oportunidade para poder estar falando com vocês um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, assim, né, quando a gente começa a falar de emoção, é complicado as pessoas entenderem. Todo mundo sabe que sente, mas na verdade a gente não fala sobre elas, né? E aí a gente muitas vezes não sabe muito nem o que tá sentindo. A gente sabe muito que é algum desânimo, alguma tristeza, né? As mais comuns são a alegria e a tristeza. E o medo, né? São as que as pessoas mais conhecem. Mas quando a gente fala de emoção, a gente precisa ter um reconhecimento maior do que essa emoção significa para mim. Até porque uma mesma emoção, né, ela tem cada pessoa ela tem várias formas de demonstrar. Uma pessoa demonstra diferente da outra, e a gente às vezes espera inclusive que o outro demonstre da mesma forma que
gente, né? Ou o outro também espera que a gente demonstre aquela emoção da mesma forma. E a gente precisa ter esse cuidado, o cuidado de não se cobrar, né, de atender a expectativa do outro, mas também de entender o outro, a forma como ele compreende cada uma das suas emoções. Mas o principal ponto, assim, dentro dessa perspectiva que eu escolhi, né, para estar falando hoje com vocês sobre as emoções, ela envolve, na verdade, o que significa essa emoção para mim. Como que eu percebo? Algumas frases, assim, que eu recebi lá, né, na caixinha, eram frases no sentido, assim, eu achei até muito pesadas, né, assim, mas a gente sabe o que acontece. Você é um lixo, você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum, você vai se arrepender do que você está fazendo, você me levou a me comportar dessa forma, você só entende com grosseria, você só entende de outra forma, você só entende quando eu falo desse jeito. Então, assim, isso é muito complicado quando a gente vê algumas frases, né, algumas pessoas que escutam coisas dessa forma, e você me levou a me comportar desse jeito. E quando a gente tem essa informação e a gente não faz nada com isso, né, então, assim, mais do que falar sobre isso para vocês, eu tinha essa responsabilidade. Falei, não, eu preciso trazer isso de alguma forma. E aí pensar como que cada uma dessas pessoas recebeu essa mensagem, que emoção será que cada uma sentiu, como que cada uma, o que sentimento despertou ali naquele momento. Então, assim, oi pessoal que chegou agora, eu comecei agora explicando, né, o motivo que eu tô fazendo essa live para vocês, tô fazendo essa, na verdade não é bem informativa, eu queria mesmo uma troca, né, se vocês quiserem, até alguém quiser colocar alguma, porque aqui fica mais aberto, lá na caixinha é uma coisa fechada, mas até frases que vocês possam ter escutado e que de alguma forma marcou vocês. E quando eu falei isso, eu não pensei somente em coisas ruins, mas até coisas boas que às vezes a gente pode ter escutado. Mas a gente tende a guardar muito do que é ruim. A gente tende a ter essa informação, isso que machuca, que magoa, a gente retém mais, né? Eu até fiz um post esses dias falando isso, que a gente às vezes não ri da mesma piada por várias vezes, mas quando a gente chora, por uma coisa, a gente costuma chorar várias vezes. Então, assim, quando a gente fala de algo que magoa, algo mexe com a gente tende a guardar isso por mais tempo, né? E aí, frases como essas não são coisas que a gente escuta e deixa passar. Então, assim, é importante a gente entender como que eu reajo a uma determinada fala dessa, como que eu me vejo a partir de frases dessa, né? Hoje eu conversando com uma pessoa, né, ela até falou isso pra mim, tá até aqui com a gente hoje, ela ainda falou isso pra mim, eu ressignifiquei muitas coisas na minha vida. Então, e esse é o ponto-chave, né, esse ressignificar, porque não adianta muitas vezes eu guardar aquilo, eu preciso ressignificar, dar outro sentido, mas a gente ainda vai chegar nesse ponto, eu adiantei um pouquinho. Mas assim, quando eu falei das emoções, como que eu percebo essa frase, como que eu percebo essa mensagem que chega pra mim, eu preciso entender que as minhas emoções, elas têm uma função. As minhas emoções, elas não são só para eu sentir ponto final, né? Eu preciso entender o que esse alerta me diz, né? As emoções, elas podem ter um sentido, inclusive, de sobrevivência, né? De mostrar pra gente dentro do nosso sistema interno aí como que a gente deve se comportar, como que a gente deve reagir a determinado estímulo, né? Se eu tenho um cachorro, né? Eu sempre dou esse exemplo que é muito claro. Se eu estou diante de um cachorro bravo, que eu sei que avança, que vai me morder, que vai me machucar, qual que é a reação que eu tenho? É o medo. E o medo é pra quê? Né? Pra que eu me movimente de alguma forma daquilo ali. Até o meu corpo funciona para isso, para que eu possa sair, para que eu possa correr, para que eu possa não ficar exposto àquele perigo, né? E isso em todas as situações. E as outras emoções têm a gente precisa acender esse alerta da mesma forma,
né? Se eu tenho uma relação que por várias vezes eu me pego triste por alguma coisa que alguém falou, se eu tenho uma relação onde eu me pego muitas vezes até ansiosa, nervosa, preocupada, né, me policiando no que eu posso falar, e isso me gera uma ansiedade, me gera um nervosismo, então eu preciso reavaliar, né, o que essa emoção está querendo me dizer, o que esse sentimento, né, porque é uma linha muito tênue a gente falar da emoção e do sentimento, porque a emoção é uma coisa, o sentimento é outra, mas quando eu falo assim é porque é mais fácil das pessoas entenderem do que eu tô falando. Então assim, a emoção ela nos diz inclusive para onde correr, o que eu desejo. Se eu tenho uma situação que eu me sinto rejeitada, né, essa emoção inclusive ela vai me dispor a buscar uma aceitação. E aí como que eu faço essa aceitação? Né? Se eu tenho uma situação onde eu estou muito receosa, eu tenho uma necessidade de segurança, que é a situação lá do animal, né, que pode estar querendo me avançar. Eu preciso identificar, eu preciso reconhecer o que essa emoção me diz. Cada um reage de uma forma, assim como na hora do cachorro, lá pode ser que alguém fique parado de nervoso, como pode ser alguém que corra muito. Eu não sei, sinceramente, qual seria a minha reação, mas tem pessoas que na hora do medo paralisam. Mas eu preciso entender o que eu sinto, como eu me comporto a partir dessas emoções. E isso é fundamental para eu entender as relações, né? Porque dentro dessas emoções, inclusive, elas vão me ajudar nas tomadas de decisão. Quem, na verdade, nunca tomou uma decisão, inclusive na hora ali da raiva? A emoção, né, a forma como eu senti aquela emoção, me fez tomar uma decisão. Quem nunca tomou uma decisão, né, na hora que estava muito feliz ou que estava muito triste? Eu nunca mais vou fazer isso, eu não vou. E às vezes a gente até volta atrás, mas tem coisas que não dá para voltar. Então, essas emoções, a gente precisa entender como elas funcionam dentro da gente. Inclusive, elas nos mostram também, por exemplo, um limite. Até aqui eu posso ir, daqui para lá algo não está muito legal para mim, daqui para lá é algo que está me preocupando, né? Eu preciso, peraí, se aquela relação ali, né, eu já estive confortável, hoje eu não estou mais, então aqui já está no meu limite. Eu preciso compreender o que essa emoção dessa relação, ela significa. Inclusive, a gente sabe que as relações, quando elas começam, elas têm fases, né? Um início de namoro, a gente até costuma brincar que o amor é cego, as pessoas não conseguem, não veem defeitos, tudo é maravilhoso, tudo é muito bom. E aí, quando a gente começa, né, a conhecer o dia a dia, né, como as coisas vão começando não significa que o amor acabou, não é isso. Na verdade, o amor é essa construção do dia a dia. Ninguém ama num primeiro momento. Você pode se identificar, você pode gostar, você pode, né, se atrair de alguma forma, mas o amor é essa construção, né, em todas as relações. E aí, a gente precisa entender como que está sendo construída essa relação. Quais as emoções essa relação estão sendo baseadas, né? Em quais emoções estão sendo baseadas também essa relação? Nenhuma relação é feita só de rosas, né? Nenhuma delas. Seja com namorado, seja com mãe, com pai, né? Quem aqui nunca teve conflito com os responsáveis, né? Com os pais. Então, assim, isso na verdade não é que só tem que ter emoção boa. Não, mas eu preciso identificar, inclusive na hora ali daquela emoção. Se a gente vê que, né, o pai às vezes está ali falando algo pra gente que a gente possa estar gerando certa raiva, inclusive, né? Geralmente os pais dão esse tipo de emoção porque não deixam algumas coisas, né? Proíbem, colocam limites, e que é extremamente necessário. A gente aprende isso lá na construção, né, do nosso esses limites, inclusive os limites dão a sensação da segurança. E aí isso é importante, mas numa relação de casal também eu preciso entender como que eu vou lidar com isso dentro das minhas relações. A comunicação, né?
A emoção está dentro. Se eu consigo colocar o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo e consigo compreender a emoção do outro também, eu vou transformar essa relação de uma forma mais leve. E aí, quando eu vi essas frases que foram ditas, muitas dessas frases eu percebi, assim, eu conversei com as pessoas que me disseram ela, mas eu vi que não houve uma comunicação sobre isso. Provavelmente, assim, a mágoa foi tão grande que não conseguiu falar o que estava sentindo, não conseguiu lidar com aquilo. Então, assim, a emoção, ela também serve para essa comunicação. Olha, alguma coisa não tá legal. Se eu sinto que algo não tá legal e também guardo para mim, mas eu tô falando disso numa relação, eu tô falando disso numa coisa que envolve mais de uma pessoa, né? Então, por que não falar? Por que não conversar sobre? E a gente precisa ter isso claro, inclusive nos limites, né? Volto a dizer, inclusive nos limites de relação de pai, mãe, filhos, né? A gente vê que muitas vezes os pais, inclusive, invadem muitas privacidades dos filhos e os filhos, por terem uma questão até de respeito e não conseguem conversar sobre como se sentem. Não é dizer que você está certo ou você está errado, é entender a emoção, inclusive, dos pais também, mas é dizer, eu não me sinto confortável com isso, né? A gente tem dificuldade de falar de emoções, a gente tem muita dificuldade de falar o que a gente sente. Inclusive, nesse ponto, vamos pensar que se todos falassem, compreendessem os outros, né, a gente teria uma união muito grande. Olha só como as pessoas hoje, nessa situação que a gente está vivendo, estão se comovendo umas com as outras, estão ajudando. Então, essas emoções, elas também servem para isso, né? Elas unem as pessoas, mas quando elas são usadas de uma forma que a gente consiga falar. Agora, se eu sinto e também eu só guardo, eu só tenho isso para mim, eu não consigo, e eu guardo principalmente essa mágoa, eu não vou construir nada a partir disso, né? Ao contrário, eu vou pesar as coisas, porque eu carrego aquilo comigo, eu não divido aquilo com ninguém. Então é muito importante a gente ter esse olhar de falar o que a gente sente, de entender as nossas emoções como algo que precisa ser dividido com o outro, ele faz parte daquela emoção comigo, né? E se eu tenho medo, se eu tenho receio de falar o que eu sinto, opa, vamos acender aí uma luzinha, vamos ligar um alerta, porque provavelmente algo não tá bom. Se eu não posso falar como eu me sinto nessa relação, então vamos acender esse alerta aí, alguma coisa tá errado. E aí, outro ponto que me chamou muita atenção quando a gente falou lá, viu as frases lá, foi exatamente oi, boa noite para quem chegou agora. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção naquelas frases foi exatamente o valor daquelas frases, né? Aquelas frases, elas tinham uma diminuição de valor daquelas pessoas. Coisas como você é um lixo, coisas como você vai se arrepender, você nunca vai chegar a fazer nada na sua vida, você nunca vai concluir nada na sua vida, você nunca vai alcançar nada, né? Você merece isso porque você pede isso. São coisas que atribuem um valor pesado a uma pessoa. Então é importante eu entender também como que é essa autoestima. Eu não quis colocar nomes lá na hora que eu divulguei como autoestima ou coisas assim, porque eu queria falar um pouco dessas emoções das relações, mas tudo isso está envolvendo a autoestima. O que é essa autoestima na verdade? É a maneira como eu me vejo e é a maneira como eu também me valorizo ali, como eu vejo o meu valor. Essa construção da autoestima ela é feita desde da nossa infância, né? Coisas que a gente vem escutando, coisas que a gente vem... E aí, assim, né? Os nossos pais participam, em primeiro lugar, né? O primeiro núcleo do qual a gente está envolvido ali são os nossos familiares, né? A gente tem toda ali aquela relação, primeiro com os pais, né? Depois a família maior e tem a escola, a comunidade, e aí a gente vai para a sociedade, né? E tem uma comunicação maior. E a gente escuta desde pequeno coisas e frases que nos pesam muito, né? E que nos pesam pro bem e também nos pesam pro mal, assim, pro valor, não pro mal não, mas pro um valor negativo. Então a gente precisa entender que a minha construção, ela foi baseada nisso tudo que eu experienciei, isso tudo que eu também vivi. Só que esses valores, essas
crenças que eu criei sobre mim, né? E essas crenças de que eu consigo, de que eu não consigo, de que eu tenho valor, de que eu não tenho valor, essas crenças, elas vieram de uma construção. Mas hoje... E aí também não adianta dizer que tem alguém errado. Ah, mas os meus pais... E os seus pais nem falaram que você não tem valor. Muitas vezes eles não te deram a autonomia de falar, né? Eles falaram por você. Muitas vezes eles não atribuíram o valor que você esperava a algo que você fez, né? A gente imagina às vezes que são só frases pesadas assim que nos constroem. Não, é a nossa rotina, o nosso dia a dia. São as nossas crenças limitadoras, isso aí. E a gente vai construindo essas crenças, né? De, opa, peraí, não me deixaram falar aqui agora, então pode ser que o que eu falo não é legal. Eu não sei me colocar, eu não sei falar, eu acho melhor. Ninguém não me compreendeu naquela situação, então eu não vou ser compreendida. Então, isso que eu aprendo lá quando eu sou pequena, a gente vem trazendo isso para nossa vida e depois a gente tem dificuldade para se colocar na escola, a gente tem dificuldade para se colocar nas amizades e em todas as nossas relações. Só que a partir do momento em que eu sou adulto, né, eu não posso somente aceitar, isso foi algo que eu sempre fui assim, essas crenças que me limitam, sempre tive, eu sou assim e acabou. Não, a partir do momento em que eu sou adulta, eu também sou responsável por isso. Eu sou responsável por como eu me vejo, de como eu me comporto a partir disso. Então, se esses valores são coisas que me pesam, são coisas que me atrapalham e atrapalham a minha autoimagem, atrapalham a forma como eu me vejo, exatamente, né? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, né? E eu vou ser sempre assim. Só que não, eu sou responsável por como eu me comporto. Eu não posso colocar a culpa, isso aqui foram vocês que me ensinaram a ser assim, eu sou assim e acabou. Eu posso fazer diferente. Eu posso mudar a forma como eu me vejo, eu posso mudar a forma como eu me comporto. Só que eu preciso fazer isso. A partir do momento em que eu coloco a minha autoestima na mão de outra pessoa, que eu deixo que alguém seja juiz e que julgue o que eu faço, né? Eu tô dando a ele todo o poder e eu não tô me implicando naquilo. E aí eu vou ser o que os outros me disserem que eu sou. Eu vou acreditar naquilo. Não é fácil, né? A gente tá falando, não é fácil, não é algo fácil. A gente tem que pensar que, assim, construir algo já é difícil. Desconstruir para construir algo novo não é fácil. Mas a partir do momento em que eu percebo que isso me faz mal, que estar onde eu estou me faz mal, né? E estar onde eu estou não está sendo bom para mim, e que eu tenho a possibilidade de fazer algo diferente e mudar a forma como eu me vejo, eu me implico nisso. E me implicar significa fazer e tentar de novo e buscar e acreditar. Porque se eu faço, não adianta também eu ter uma pessoa ali, eu ir num profissional, e eu não acredito. Eu não acredito que é possível eu mudar, eu não acredito. Eu acho que realmente tem a diferença do ser difícil na prática, eu tô tentando. Eu sei, não deu certo dessa vez, mas na próxima vai dar, né? Olha, agora eu ainda não consegui, mas eu vou chegar lá. É difícil, então não preciso começar, porque assim, vai ser um processo, né? E é o que a gente fala, que é o processo, é a transformação, é igual uma borboleta. A gente não fala muito, eu uso muito, né? Eu sou apaixonada por borboletas, tem a ver com o meu nome, mas tem a ver com todas as minhas escolhas. E a escolha da minha profissão é uma delas. Eu acredito, é um processo. A gente chega lá da lagarta, a gente passa pelo casulo e a gente chega à fase bela. Mas assim, essa fase, ela é algo que, se eu não me policiar também, se eu não tiver essa atenção, me cuidar ali no dia a dia, isso aí volta. Se eu não me policiar na forma como eu penso, e aí assim, o que eu preciso pensar quando eu tenho essas, né, já que a gente falou das crenças, né? O que eu posso pensar quando eu tenho atribuições de valor que não são minhas, né? Que eu sei, eu não sou assim, no fundo eu sei que eu não sou assim, por mais que eu me sinta assim muitas vezes, inclusive eu questionar. Eu questionar por que eu tô pensando isso? Aonde esse pensamento quer me levar? Né? Porque eu sou assim de fato? Eu não sou assim. E aí, quando eu começo a
questionar esse pensamento? Foi uma pergunta que teve na caixinha também, mas que ela era muito difícil para eu incluir assim claramente, né, nesse tema, e eu acho que talvez tenha um outro momento para discutir, né, que a caixinha foi: por que a gente tem pensamentos automáticos, né, ruins? Por que a gente pensa coisas de mentira sobre nós mesmos? Eu tive essa pergunta, né? E como mudar essas crenças? Também teve essa pergunta. Então, assim, são coisas que são muito longas, não daria pra gente falar tudo que eu queria falar num tema só. Então, eu vou fazer em outro momento pra gente falar um pouquinho sobre as crenças em si e algumas possibilidades da gente mudar. É lógico que a gente tá falando de algo que é construído durante um tempo e, assim, numa dica a gente não vai mudar, mas a gente pode melhorar. A gente pode começar uma construção, a gente pode começar a fazer diferente, que já é o primeiro passo. O primeiro passo é o caminho. Agora, ficar parado, não. Então, assim, quando a gente fala dessa autoestima, a gente fala de toda essa construção. A autoestima não é uma coisinha bela, que foi a outra live que eu fiz com o João, né? Da apresentação, de você estar arrumadinha, da outra pessoa ver, ai, como ele tá bem. Não, a autoestima tem muito mais do que isso. Ela tem a ver com o valor que eu dou a mim, com o valor que eu tenho. E se eu tenho? E qual é a relação disso com as relações? Se eu não me conheço, se eu não sei, é o que a Denuda está falando ali, se eu não tenho autoconhecimento, eu não sei o meu valor, eu não sei o que eu quero, eu aceito aquilo que o outro me dá. Eu aceito aquele valor que o outro atribui a mim. Agora, se eu sei nas minhas relações que eu não nasci para isso, né? Eu não mereço esse tipo de comportamento da outra pessoa para comigo. Eu me comporto de uma outra maneira, então eu espero que o outro também se comporte de outra maneira. Mas não, como eu tenho uma baixa autoestima, como eu tenho um valor sobre mim diferente, quando o outro diz para mim assim, você só entende desse jeito, tem que te tratar com ignorância para você entender. Eu aceito isso. Eu preciso ser tratado com ignorância, né? Deve ser. Olha só, eu aceito por quê? Porque eu acho que eu não consigo entender de outra forma. Eu aceito porque realmente eu dou valor à fala daquela pessoa, mais valor àquilo do que o valor a mim. Não, eu consigo entender de outra forma. Eu já entendi várias outras coisas. E aí, quando eu questiono isso, que eu coloco lá, olha, mas eu já passei por outras situações e eu entendi. Né? Olha o pensamento. A gente questiona esses pensamentos de aceitar, inclusive. Olha, eu já passei por outros momentos onde eu aceitei, eu entendi de outra forma. Não precisou ninguém ser ignorante comigo para eu entender. Né? Você me levou a fazer isso. Não, você não me levou a fazer. Eu não levei ninguém a fazer nada. Eu sou responsável por mim. Eu posso ter agido de uma forma que você não gostou. Agora, como você vai se comportar por isso, é um problema seu. Isso não é meu. Eu não posso assumir o que não é meu. Já é difícil eu assumir o que é meu. Por que eu vou assumir o que é do outro? Às vezes, a gente precisa realmente entender que eu não mereço isso. A Deus colocou ali, precisamos compreender o que eu não mereço. Não, eu não mereço. Mas será que eu entendo isso, que eu não mereço? Ou será que lá naquela crença de que eu mereço, né? Porque eu sempre achei que eu não ia conseguir nada melhor. Eu nunca achei que eu ia ter uma relação tão boa, né? Eu escuto frases assim, na clínica assim, não, mas eu tenho dedo podre, todas as minhas relações foram ruins. Olha, as minhas relações todas são ruins. As minhas relações, eu tenho muito medo disso. E é incrível porque eu tenho muito medo disso, mas é exatamente isso que muitas vezes eu me aproximo. De relações que são abusivas. E essas relações, eu queria até pensar em colocar o nome desse tema de hoje de relações abusivas. Só que sabe qual era o problema? A maioria das pessoas não percebe, elas não aceitam que elas estão numa relação abusiva. E essas características que a gente está falando aqui, né, são todas características de relações abusivas. Eu preciso compreender o meu lugar nessa relação. Eu preciso entender por que eu mantenho essa relação. Por que eu não saio dessa relação? E como eu disse lá num outro momento, eu vou dizer aqui de novo, a relação abusiva não é bater. Eu já escutei gente de situações absurdas. E a pessoa falar, mas ele é um bom marido porque ele não me bate. Ele não me bate, ele me ameaça. Ele me ameaça, mas ele não me bate não. Assim, se eu me separar, eu não sei o que ele pode fazer comigo.
comigo, mas ele não me bate, ele é um bom marido. E aí a gente constrói essa ideia de que a relação ruim, a relação do marido que bate, que é a relação abusiva. Aquela ali do vizinho, que ele só grita com ela, que ele só coloca ela como um lixo, que ele só coloca ela em situações assim, eu não construo dessa forma, eu vejo de outra forma. A gente começa a aceitar isso. Mas a gente precisa entender o nosso valor. A gente precisa buscar. E quando eu falo muito de autoconhecimento. Na minha página, né, todos os meus vídeos, eu sempre falo muito de autoconhecimento. Inclusive, esse autoconhecimento eu falo muito porque eu vivo ele. Né? Eu tenho vivido ele há algum tempo. Pouco tempo, tá? Eu tenho 9 anos de formada. Mas eu comecei a viver esse autoconhecimento há pouco tempo. E quando a gente vive algo que é bom, a gente quer passar para o outro. E aí a gente tem esse prazer em falar, como eu tenho esse de estar aqui. Porque hoje eu consigo falar quando algo não tá bem pra mim. Eu consigo falar, olha, eu não gosto desse jeito, eu não me comporto desse jeito, eu não adianta. Isso em todas as relações que eu tenho. Hoje eu tenho, minha mãe tá aí de prova, vai assistindo, que pode falar, que a gente às vezes conversa e fala, olha, eu não me sinto confortável para isso. Eu não faço o que eu não me sinto confortável. Mas eu tive que construir isso. Né? Eu precisei passar por esse processo e por eu me identificar e me sentir tão leve, mesmo sabendo que talvez aquilo ali não fosse o que o outro espera de mim, que geralmente não é, né? Quando a gente se sente desconfortável para falar é porque o outro espera outra coisa. A gente saber que a gente está bem, que a gente está em bem com a gente, porque a gente está usando disso pra gente, né? E aí eu preciso entender o quanto isso tudo influencia na minha vida. Lembra as emoções que eu falei lá no início? Como que eu me sinto? Se eu tenho uma relação onde eu me sinto triste o tempo inteiro, se eu tenho uma relação que eu preciso estar, que eu tenho que estar preocupada da forma que eu me falo, se eu tenho uma relação onde os momentos de felicidade são poucos, que eu não consigo me sentir... Felicidade, ninguém é feliz, a gente está feliz. A gente tem momentos de tristeza, todo mundo tem. A gente tem dia que a gente acorda um pouco mais desanimado, isso é normal. Agora, uma relação, uma vida onde eu vivo constantemente na tristeza, opa, peraí, essa luz já não tá mais amarela, ela já tá vermelha, já tá piscando, vamos fazer alguma coisa. A nossa vida é única, a gente tá num momento onde a vida, a gente tem visto o valor, né, da vida. As pessoas, a gente tá perdendo pessoas, a gente tá vendo as pessoas perderem num estalo de dedos. Quantas pessoas hoje a gente tem aí nesse momento de pandemia que estão passando e que poderiam ter vivido mais felizes, ter vivido mais plenas, mais para si, mas não conseguiram. E a gente está tendo essa oportunidade. Quando a gente acorda às vezes desanimado, é isso que a gente pode pensar, inclusive. Eu estou tendo um novo dia para fazer aquilo que me faz bem, para escrever a minha história. E o que eu quero escrever, o que eu quero fazer nesse dia? Né? A gente precisa... E o processo do autoconhecimento, eu não me conheço. Eu não me conheço num dia. Eu fiz ali um cursinho, como eu fiz uma jornada há um mês atrás, eu fiz a jornada, agora eu me autoconheço perfeitamente. Mentira! Você muda. Nós mudamos, nós somos mutáveis, ninguém é. Se for, inclusive, tá errado, procura ajuda. Porque ninguém é estático, ninguém fica naquilo. A gente muda conforme a gente tem experiência, conforme a gente vive dia a dia. Sabe aquela água do rio, que ela nunca é a mesma? Ela passa o tempo inteiro. Nós somos assim. Todos os dias nós vivemos outras relações, né? Nós vivemos relações em todos os momentos. A gente vive emoções diferentes. A gente vive. Se eu não vivo, eu posso não ter. Eu posso ser a mesma. Agora, se eu vivo, eu preciso amadurecer. Eu preciso amadurecer com os meus erros, né? Quem aí nunca errou e acabou, e quando errou pensou, poxa, fiquei triste, mas pelo menos a próxima vez eu já sei que eu não posso fazer assim, né? Eu já sei que eu posso fazer de outra forma. E essas coisas nos constroem no nosso dia a dia. Então eu não posso dizer que eu já tive um processo de autoconhecimento. Eu me conheci lá em 2017. Mentira, então você se conheceu em 2017, agora 2020. Quem é você? Aonde você está? O que você quer chegar? Aonde você quer chegar? A gente precisa desse processo diariamente, a gente precisa desse processo o tempo todo. A gente precisa repensar a nossa rota. Às vezes algumas coisas acontecem, o nosso objetivo pode ser o mesmo, mas às vezes algumas coisas acontecem e a gente precisa mudar a rota. E aí às vezes
nessa mudança de rota a gente pode perceber, inclusive, que o objetivo era outro, que aquele objetivo não era o que eu tanto queria. E aí? Qual o problema de mudar? A gente precisa ter esse cuidado para também aceitar essas mudanças na nossa vida. Não, eu planejei isso, eu tenho que terminar isso. Por quê? Se isso hoje não me completa mais, por que eu tenho que me manter em algo que eu não gosto se aquilo não me preenche, aquilo hoje não faz mais sentido na minha vida? Né? Eu fiz uma graduação e hoje eu não consigo me identificar mais nela. Né? Aquilo na prática, quando eu cheguei ali, não era o que eu queria. E por que eu tenho que me manter? Né? E aí, tudo. Eu tenho amizades antigas, que às vezes a amizade antiga lá na minha infância, lá na minha adolescência, fizeram todo sentido. Mas hoje são pessoas que não têm mais a mesma ligação, a gente não tem mais os mesmos propósitos de vida, e eu tenho que me manter, né? Eu tenho presa naquela relação ali que às vezes está até me fazendo mal, só porque eu tenho que manter algo que eu construí. A gente pode mudar, a gente muda o tempo todo e a gente precisa aceitar a mudança que a gente também tem. Então, assim, essa autoaceitação, inclusive, faz parte desse processo. Se eu não me aceito, né, eu já estou num processo que não é saudável. Eu não reconheço os meus valores, eu não consigo, inclusive, exatamente me despedir. Eu vi uma vez, né, uma frase que era... como se aquela roupa bonita, aquela roupa que a gente gostava, mas que hoje não me serve mais, né? Não me serve porque aquela geração era diferente, naquele momento que eu vestia, eu amava aquela roupa, eu tenho ela ali numa foto, eu vestida com ela, mas hoje não cabe mais em quem eu sou, não cabe mais em quem eu quero ser, não me identifico mais com aquilo, mas eu gostava, é importante. Eu não consigo apagar aquilo de mim. E eu não consigo apagar essas relações de mim. Dizer que essas relações que me magoam, que me deixam para baixo, que me colocam no outro lugar, eu preciso apagar elas de mim. Vocês já tentaram apagar alguma coisa da memória? Vocês estão com muita raiva e vocês querem esquecer. Vocês vão dormir com essa pessoa todo dia na cabeça. Vocês não vão esquecer. Quanto mais vocês ficarem, eu preciso esquecer, mais vocês vão ficar mal na cabeça. Então eu preciso aceitar aquilo e aprender a deixar aquela lembrança ali, me ajudou até aqui, daqui para lá não dá mais. É parte do processo, é parte desse ciclo. Eu preciso aprender a me desapegar das coisas. Nós somos muito apegados às coisas, né? E não só materiais, né? Muitas pessoas são apegadas às coisas materiais, mas nós somos muito apegados àquilo que nos cerca, as nossas relações e até as relações que são destrutivas, relações que nos colocam para baixo, a gente também é apegado, a gente se reconhece a partir do outro, né? Às vezes a gente até sente falta, a gente se acostuma com o que é ruim também, né? Mas como é que pode? E aí a gente julga o outro, inclusive, porque quando o outro tá ali e eu acho que o do outro é absurdo, eu falo que o outro, né, gosta, que o outro isso, mas quando eu olho para mim, eu vejo que eu também me submeto muitas vezes a relações que eu não precisava me submeter, que eu poderia me impor, que eu poderia me colocar. Mas e se ele me abandonar? Mas e se a minha mãe ficar chateada? Mas e se? Olha só, se eu consigo colocar a minha emoção para fora, se eu consigo me colocar de uma forma que eu não sou agressiva com o outro, de uma forma onde eu sou compreensível, né? O que o outro também vai fazer com isso não é uma responsabilidade minha. Ele tem várias opções, mas uma das opções é ele me abandonar. A outra opção é ele perceber que eu sou tão especial que ele precisa também se adaptar a isso. E que não sou eu que tenho que mudar, a gente se adequa junto, a gente supera junto. E aí é outro processo. Mas enquanto eu me responsabilizo por tudo, e é algo que nas relações abusivas acontece muito, né? Uma das pessoas, e aí eu não vou falar mulher porque existem relações abusivas com homens também, tá? A pessoa se responsabiliza pelo erro do outro. Geralmente o abusador, ele tem esse domínio, né, de controlar e de falar, né, de conseguir jogar a culpa pro outro. E aí, muitas vezes, a pessoa aceita essa culpa para si. Mas a gente precisa entender até onde é minha responsabilidade. Daqui para lá, não é mais. E aí, daqui para lá, você pode tentar resolver aí do seu jeito, porque para mim, eu não assumo mais. E
E se ele quiser, se a pessoa quiser aceitar, né, na relação com os pais vão magoar os meus pais. Os pais vão ficar mais magoados se você for mentindo para eles a vida inteira. Se você se mostrar feliz com uma coisa que te faz infeliz. Então eu preciso ter essa liberdade para falar também. Né? No meu trabalho eu tô super insatisfeita com determinada situação, mas eu não consigo me colocar. E aí ir para aquele trabalho me gera ansiedade, me gera mal-estar, me gera... E aí? O que você vai fazer com essa emoção? Você vai pedir demissão? Mas aí você pode ter um problema no outro emprego e no outro emprego, e aí você não consegue lidar em emprego nenhum e você foge disso. Ou você aprende a entender suas emoções, por que eu não tô gostando, por que eu não tô me dando bem naquele trabalho, por que aquilo ali tá me irritando, por que aquela pessoa tá assim. E aí eu consigo, inclusive, quando eu vejo que é algo que é do outro e que eu posso resolver, eu converso com o outro. Mas às vezes é algo meu, que eu até direciono, é algo que eu posso resolver comigo quando eu me aceito, quando eu aceito essa emoção. Porque senão também você vai pular de emprego em emprego. Inclusive, eu vi uma reportagem que dizia exatamente isso, que a maior dificuldade hoje em dia não é de você achar pessoas capacitadas em instrução. Instrução elas têm, só que elas não conseguem se adaptar aos empregos. A maioria das demissões são por dificuldade de aceitar as regras, a dificuldade de lidar, dificuldade de conseguir se colocar ou colocar a sua opinião sem impor ou sem isso. E aí? Né? Então, assim, é uma construção. Se eu não faço esse processo, a minha vida toda a gente também não pode separar. A gente separar, não, mas olha só, a minha vida, eu consigo me dar muito bem com as minhas emoções no meu trabalho, mas em casa não dá. Ou eu consigo muito bem lidar com as minhas relações e as minhas emoções lá em casa, mas no meu trabalho eu não consigo. Nós somos um. Então eu preciso ter esse olhar para mim como um todo, porque se um lado não vai bem, provavelmente o outro não vai também. Eu posso não estar indo agora, mas em algum momento isso vai desandar, porque tudo faz parte de mim. Se eu não me entendo, eu não me entendo em lugar nenhum. Então eu preciso compreender o que significa isso para mim, né? E aí, assim, quando a gente vê essa parte assim, da autoaceitação, da autoestima e de aceitar essas frases, né? Deixa eu olhar o tempo, que da outra vez eu me perdi, não quero me perder hoje. A gente tem, né? Eu trouxe até uma parábola, né? Que fala sobre das ostras e a pérola. Né? A pérola, na verdade, ela é a produção de muito sofrimento. Oi, Márcia! A Márcia chegou agora, mas que bom que você chegou. Então, é muito importante a gente pensar que assim, a pérola, na verdade, ela é a produção de muito sofrimento da ostra. Aquela coisa bonita, valorosa que a gente tem, né? Ela fez parte de um processo para ela conseguir ser produzida. E a ostra, a partir daquilo que ela vai sendo incomodada, que ela vai sendo, né? Tem todo um processo que eu não vou explicar aqui, mas que é esse. E aí a gente entende a partir da ostra e da pérola, desse processo de sofrimento e da construção de algo que é belo e valoroso, o que eu faço com esses sofrimentos que chegam na minha vida. Se eu tenho um sofrimento e eu somente me coloco no lugar da vítima, né? Eu já me senti ferido e com as pessoas foram rudes comigo, me acusaram de coisas que eu não disse, né? Eu já sofri preconceito, e eu me coloco sempre naquele lugar de vítima que sofre e que não sai dali. Eu não consigo sair do lugar, mas muitas vezes a gente pode usar esse sofrimento, a gente pode usar esse preconceito, a gente pode usar essa nossa dor como algo para construir, algo do qual eu posso querer fazer melhor, eu posso querer mostrar o meu valor. É diferente de eu querer dar um troco, é diferente de eu querer me vingar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de crescimento. O que eu produzo de valor para mim com aquilo que eu recebo? Se eu recebo uma crítica, peraí, essa crítica, por que eu recebi essa crítica? Ela tem razão? Essa crítica realmente é algo que eu posso melhorar? Se é,
eu vou crescer com isso, eu vou fazer diferente, eu vou mudar. Se não é, eu vou crescer também, porque eu preciso aprender a ouvir também, entender que nem todo mundo concorda comigo, eu vou entender o valor. Quem é essa pessoa que falou isso pra mim? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa significa pra mim? Né? Qual que é a relação que eu tenho com essa pessoa? Né? E qual a relação que eu quero ter? Porque eu não consigo, eu não tenho essa relação e me mantenho, eu quero ter uma relação diferente. Eu preciso aprender com isso, com essa dor. Essa dor tem que me ajudar de alguma forma, porque se eu só sentir ela e me acolhendo, né, me acomodando ali naquilo, eu não vou sair daquela dor nunca. E nenhuma dor, ela é para sempre, é para ser para sempre. Se ela está prolongada demais, se eu vivo numa relação que me causa sofrimento demais, que me causa angústia demais, opa, tem algo errado, eu não estou construindo, eu não estou produzindo valor a partir daquilo para minha vida. Não significa abandonar e sair correndo, não é isso. Significa reconhecer aonde está ali, o que eu posso, quais são as minhas habilidades, quais são meus potenciais nessa relação. E o que não é meu, o que não faz parte de mim, o que eu não vou resolver, eu não vou dar conta. E aí, olha, a partir daí eu tomo uma decisão. Mas quando eu não faço isso, eu não valorizo isso tudo, eu não atribuo valor a isso, eu aceito qualquer coisa. E eu vou sofrer a vida inteira e eu não produzo. E para que serve o sofrimento se não for pra gente produzir algo? Né? De que vai servir? Então, na verdade, assim, essa era um pouco da mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, né? De trazer essa mensagem da gente repensar as nossas relações, né? A gente repensar como a gente se coloca nessas relações, como que de fato, né? A Dinaí tá falando ali que a transformação, de fato, é um processo doloroso. A gente às vezes não tem, né? Até chegar ao final do processo, é doloroso, a gente não começa e sente melhoria, que é às vezes uma dificuldade, porque às vezes a pessoa acha que assim, tomei uma decisão, resolveu. Não, eu não tomei uma decisão e resolvi, não. Eu tomei uma decisão e eu tenho que sustentar a minha decisão, eu tenho que sustentar esse caminho, eu tenho que traçar uma meta ali, ó, e eu ir naquele caminho ali até eu conseguir alcançar. É um processo, a gente não para, a gente não para até a gente chegar, eu preciso chegar, e aí eu me empenho. Porque não adianta você só reclamar. As pessoas que só reclamam, que não se movimentam e não saem do lugar, elas não podem reclamar do lugar que estão. E aí eu sempre falo isso, né? Pra quem não sabe aonde quer chegar e não sabe aonde tá, qualquer coisa serve. Então assim, quem eu sou hoje? Quem eu sou? Que construções eu tenho hoje? Eu sou assim? Tá, eu tô me conhecendo agora. Ótimo, autoconhecimento maravilhoso. E agora, o que eu quero fazer da minha vida? Aonde eu quero chegar? O que eu quero alcançar? Eu fiz também tá até no formulário na minha bio, se vocês puderem estar respondendo, quem não respondeu ainda, que fala um pouquinho sobre pesquisa de público, né? Eu esqueci o nome agora, de reconhecimento. E aí eu perguntei sobre sonho. E teve uma pessoa que respondeu, eu não sei quem, porque não tem nome, tá? Vocês respondem sem nome, é mesmo para eu reconhecer a demanda. E uma pessoa me respondeu assim, sonho, já realizei todos. Você já realizou todos os seus sonhos na sua vida? Parabéns, mas você não tem mais nenhum? Vamos construir, gente, vamos buscar sonho. Impossível você não ter sonho nenhum. Ah, eu quero ser feliz. Opa, ser feliz é o quê? O que significa felicidade para você? O que você precisa fazer para você ser feliz? Imagina você num dia super feliz. O que você estaria fazendo? Onde você estaria? Com quem você estaria? Ser feliz é muito vago. Ser feliz para mim é uma coisa, para você é outra, para o outro é outra, para quem tá perto de você é outra. Alguém pode olhar para você e falar que você é super feliz e você não é. Então assim, o que é ser feliz para você? E a partir disso, a gente buscar. A nossa vida é uma intensa busca, mas reconhecer, como eu disse antes, é reconhecer que hoje eu tô aqui, que hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, que hoje eu tô tendo a oportunidade de falar disso que eu amo fazer, disso que eu amo, né, ter sido a minha escolha. Olha que eu sou uma das pessoas mais indecisas e costumo me arrepender muito. Eu sempre fui assim, hoje eu tô mudando, né? Eu falei que eu tô num processo, mas sempre fui assim. E uma das escolhas que eu nunca me arrependi na minha vida foi a minha profissão. Me arrependi de não ter investido tanto nela antes, de não ter
ter tentado, não ter mudado as pessoas, ajudado as pessoas a mudar antes, de não ter mudado a minha vida antes. Mas não dá pra gente pensar no que era antes, né? Aquele viver no passado também não existe mais. Então o que eu posso fazer daqui pra frente? O que eu posso fazer para alcançar esse sonho daqui pra frente? E é isso que eu venho fazendo aqui. A minha pretensão, né, tá trazendo temas sempre para vocês, pra gente estar fazendo essa troca que foi maravilhosa. Exatamente isso aí. É preciso ser a lagarta para a gente poder se transformar na linda borboleta, né? E a gente precisa passar pelo processo. Quem não sonha, não tem meta para a vida. A gente precisa de sonho, que seja o sonho mais maluco possível. Se ele tem, né? Eu amo o filme Alice no País das Maravilhas e ele falava, né, que ela queria realizar não sei quantas coisas antes do café da manhã. E eu acho fantástico a gente pensar que temos possibilidade de realizar tudo que a gente sonha. Basta a gente colocar como prioridade, basta a gente se empenhar, basta a gente buscar. O homem chegou à lua, isso não era algo possível, né? Então, assim, o que é impossível? O impossível é algo que eu coloco na minha cabeça, porque o restante, pra mim, nada é impossível, né? E aí vai também da espiritualidade de cada um, como que cada um entende, mas eu creio que eu posso realizar tudo que eu quiser na minha vida. Basta eu querer, basta eu me empenhar, basta eu buscar. E eu tô aqui hoje para isso com vocês. Então eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. O nosso tempo na live vai estourar em alguns minutinhos, né? Mas é exatamente enquanto isso, né? Eu vou passar, é só uma referência, exatamente. O passado é uma referência, inclusive, do que eu quero mudar, né? Às vezes a pessoa fica naquilo, eu sou assim. Não sou assim não. Gabriela só lá na novela, no seriado e tudo mais. Aqui não. Aqui essa síndrome não existe. Eu posso crescer, eu posso alcançar o que eu quiser. Basta eu querer, basta eu buscar. Porque também ninguém realiza nada pra gente, não. A gente precisa, as pessoas podem até nos ajudar, né? Nos dar um apoio, mas quem tem que buscar somos nós. Inclusive para sentir realização. Tudo que a gente faz com empenho tem mais valor pra gente, né? Tudo que vem de mão beijada, muitas vezes a gente não tem tanta participação, a gente não tem tanta, não atribui tanto valor àquilo, porque eu não me sacrifiquei, eu não tive aquele prazer de realizar. Então, minha filhadinha linda também participou. Isso aí, ó, já constrói aí com a Helena, isso aí, autoestima pra nossa vida, que a gente possa se conhecer cada dia mais, que a gente possa ter sonhos. Esse é a minha página, vocês vão ver que tá sempre dentro dessa proposta. Difícil é algo que tá na nossa cabeça. Difícil é o primeiro passo. A partir do momento em que eu posso e eu acredito que eu sou capaz, eu vou vendo que a cada dia eu me supero, a cada dia eu dou conta, e se eu dei ontem eu vou dar hoje, e se hoje e se amanhã eu vou fazer melhor ainda, né? Eu não posso achar, hoje eu não fui tão bem, mas amanhã eu posso ser melhor. O importante é que eu venci esse dia de hoje, eu consegui isso. Só vocês não têm ideia do nervoso que eu tava para começar aqui, para falar de algo que eu gosto, que eu sei que eu amo, mas eu tava nervosa, e aí? Eu enfrentei. E eu tô aqui, falei com muito prazer. E assim, outra ideia, né, de que nós somos humanos, nós profissionais também somos humanos e nós também sentimos, tá? A gente só tende a administrar de uma outra forma, mas às vezes a gente também perde a linha e a gente precisa aprender. E essa é a construção diária. Então, olha, muito obrigada pela participação de todos vocês. Conto com vocês na próxima também, tá? E aí eu vou estar divulgando até um pouquinho antes, mas essa, se eu não lançasse, eu ia acabar deixando para depois, e eu não queria, por conta, inclusive, dessas pessoas que colocaram na caixinha. Eu espero muito que eu possa ter ajudado vocês, e se vocês precisarem, inclusive, podem mandar mensagem, podem pedir, inclusive, temas que eu vou estar trazendo para vocês, pra gente poder estar discutindo mais. Isso aí, eu já notei mudanças em mim, um passo de cada vez, mas eu estou saindo do lugar. É isso aí, Fabiana, a gente precisa sair do lugar. Aquele lugar que a gente está acomodado, que a gente vive com facilidade, ele pode ser cômodo, mas eu não disse que a gente se acomoda até com o que é ruim? Então, a gente tem a escolha de fazer algo diferente todos os dias. E essa é a proposta que eu trago para vocês. A gente tentar fazer uma pequena mudança a cada dia. Um beijo para vocês, muito obrigada por toda a colaboração que vocês fizeram aqui comigo. Beijinho!